Esta chamada está agora a ser gravada. Esta chamada está agora a ser transcrita. Olá a todas, estamos aqui na nossa comunidade terapêutica para mulheres, onde nós vamos ter encontros pontuais dentro dessa jornada da restauração. Esse espaço é um espaço reservado para que nós possamos trocar ideias, compartilhar ensinamentos e, acima de tudo, nos fortalecer na fé em Deus. E também cuidar da nossa saúde emocional e mental, porque nós somos mulheres, nós somos pessoas que precisamos, acima de tudo, saber que existe um Criador. E esse Criador foi quem nos deu a vida e toda essa maestria do cuidado, de ser auxiliadora, de cuidar de quem precisa de nós. Por isso que nós precisamos também nos cuidar. E esse espaço, a comunidade terapêutica para mulheres, foi um espaço criado há muito tempo, há algum tempo atrás, que veio do coração de Deus. Essa comunidade, ela vem, para quem não me conhece, meu nome é Márcia Moraes Ávila, eu sou psicoterapeuta, eu sou neuropsicanalista, eu trabalho também na área de comunicação e marketing, dentro do Instituto Vida, para quem vem do Instituto Vida, que conhece a Viviane. Então, a Viviane está aqui comigo e eu vou contar um pouquinho dessa história da comunidade para vocês conhecerem um pouquinho. Então, essa comunidade, ela nasceu há muito tempo, e desde quando eu comecei na psicoterapia. E eu já tenho um ministério, o Ministério da Palavra de Deus, que eu tenho no Instagram, que é o Estudos da Palavra de Deus. E o Estudos da Palavra de Deus, quando eu comecei a psicoterapia, eu já colocava as minhas palavras, meus direcionamentos de Deus lá no canal do Estudos da Palavra. E quando nasceu a comunidade e foi meio tímida, a gente foi começando, foi colocando, divulgando uma ou outra pessoa. Aí depois eu comecei a fazer a psicoterapia dentro do Instituto, me formei, e foi quando eu e a Viviane, de uns meses para cá, a Viviane também tem a sua comunidade, o seu ministério, que é o Café com Vivi, que ela faz pela manhã. Então, nós resolvemos juntar os dois ministérios, Estudos da Palavra de Deus, juntamente com o Café com Vivi, e a gente colocou dentro da comunidade terapêutica para mulheres, para que nós possamos nos fortalecer. Em Fortaleza, houve o primeiro encontro presencial, lá em Fortaleza, juntamente com a Viviane, e nós trouxemos uma palestrante também, para poder levar e trazer algumas informações relacionadas ao corpo, à mente. E hoje é o nosso primeiro encontro online. Então, eu estou aqui em Portugal, eu moro em Portugal, então não tenho como fazer o encontro presencial. Então, foi dessa forma que a gente começou, foi dessa forma que a gente resolveu fazer com que a gente pudesse, acima de tudo, nos ajudar, levar conhecimento, não só terapêutico, não só emocional, mas também espiritual, porque nós precisamos. E hoje eu trago uma mensagem, uma palestra, uma palavra dentro de um tema que mexe muito com cada uma de nós. Eu vou trazer essa reflexão dentro de uma temática. O que você quer? Sempre nos nossos encontros online, vai ser comigo. Numa ou outra situação, nós vamos também trazer uma pessoa de dentro da comunidade, porque a ideia dessa comunidade é que a gente possa criar embaixadoras também. Pessoas que, assim como nós, temos o mesmo, através do Espírito de Deus que nos guia, também tem esse chamado ministerial, esse chamado de levar a palavra e também trazer uma mensagem, uma palestra que também fale às mulheres de forma emocional, dentro da saúde mental, porque nós também precisamos cuidar da nossa saúde mental e da nossa saúde emocional. Então, dentro desse grande leque, que é a comunidade, onde tem várias mulheres de vários lugares, que nós temos as nossas dificuldades, os nossos problemas,
As nossas lutas, nós precisamos nos fortalecer. Já existem tantas situações por aí no mundo, tantas adversidades, e a gente precisa. E esse é mais um canal, porque cada um de nós acaba encontrando um espaço que a gente mais se identifica. Então, já tem muitas, se a gente for procurar, se a gente for parar para pensar, já existe o YouTube, já existe muitos conhecimentos em outros lugares, tem Instagram, tem muitas lives, tem muitos encontros espirituais e terapêuticos, tem os grupos presenciais para quem faz grupo presencial terapêutico. Então, por eu acreditar que nós precisamos ter um espaço também online para aquelas pessoas que não podem se deslocar, pessoas que têm as suas dificuldades de locomoção, não somente física, mas também de locomoção, de sair mesmo de casa, de se deslocar para um local mais longe, e que precisa ser alimentada, assim como eu também, eu resolvi, juntamente com a Viviane, a gente fazer essa comunidade de forma também online. Então, eu acredito que todas nós que estamos dentro da comunidade, para que vocês possam trocar ideias também. E a gente vai formatar juntas. A princípio está assim, tem os encontros presenciais e os online, e a gente vai chamando e desenvolvendo esse espírito cooperativo, né? E levantar também essas embaixadoras, essas mulheres que podem e possam trazer essas mensagens espirituais, essas mensagens terapêuticas, para que a gente possa nos fortalecer. E sempre quando eu vier, vai ser uma conversa entre nós. Esse vai ser sempre o tópico, uma conversa entre nós que eu vou estar sempre trazendo. E esse tema, ele fala muito comigo. Eu acredito que vai falar com você também. Saber o que a gente quer de verdade nem sempre é fácil. Nem sempre a gente consegue mensurar as dificuldades e as glórias de realmente saber o que quer. Porque tudo tem que ter um alinhamento. Primeiro a gente alinha os nossos desejos aos pensamentos do que Deus quer, e a gente vai alinhando toda a nossa vida emocional, a nossa vida mental. E nem sempre é fácil, porque as adversidades da vida, elas sempre nos param. Mas a gente não pode desistir nunca. E a gente não pode ficar submersa nesse mundo que jaz o maligno. E a gente tem que crer e tem que ter a fé, e saber que nós podemos sim ser transformadas, nós podemos sim mudar, e a partir de nossas mudanças, através do que a gente quer, a gente pode transformar e influenciar quem está ao nosso redor. Quem está aqui é porque quer. Então já começa por aí. Eu quero estar aqui. É uma decisão sua. É uma decisão minha. Ninguém pegou você pela mão. No máximo que nós fizemos, enquanto a Viviane ou outra pessoa que fez, foi enviar o link, foi chamar, convidar, divulgar nas redes sociais que são de forma física aquilo que nós temos para mostrar e levar para outras pessoas algumas informações. Mas o Espírito de Deus é Ele que nos guia. E é Ele que realmente levanta você quando você decide e quando você quer escolher o melhor para você. E essa conversa entre nós, ela vai estar sendo embasada, né, nesse meu ministério, que é o Estudos da Palavra de Deus, que Deus havia me falado há alguns anos atrás, apacenta minhas ovelhas. E foi daí que surgiu o Estudos, que era um blog que eu escrevia, enfim. E hoje, mais lá na frente, lá no finalzinho, eu vou apresentar a vocês um pouquinho mais o que eu faço no canal Estudos da Palavra de Deus.
Mas esse é o tema. O que você quer? Essa conversa entre nós deve refletir e pulsar dentro do coração de vocês. Mas antes da gente começar, de fato, a palestra, eu quero que todas nós, do jeito como você estiver aí, do jeito como você quiser, feche seus olhos. Se você não quiser fechar os seus olhos, deixe seus olhos abertos, mas em espírito, direcione o seu pensamento, o seu coração e a sua mente para agora. Então, a gente vai fazer, já vamos começar. Não é uma comunidade terapêutica? Então, nós vamos começar assim. Nós vamos começar respirando. Nós vamos começar meditando. Vamos acalmar o nosso espírito, o nosso coração, para o aqui e o agora. Então, do jeito que você estiver, apenas sente na sua cadeira, se você estiver sentado. Se você estiver deitado, relaxe, fique deitado assim mesmo, mas deixe seu corpo relaxado. E aí você vai respirar bem fundo, 3 vezes. Você vai respirar, e à medida que você respira, você vai sentir o ar entrando pelos seus pulmões. Então, vamos fazer agora e você vai sendo guiado pela minha voz, tá bom? Nós vamos respirar. Colocar para fora. Respira e tenta segurar uns 2 segundos. E à medida que você estiver respirando, segura o ar. E agora pode soltar. Pensa no aqui e agora. Observa o espaço que você está. Quem está ao seu lado? O que você está escutando lá fora? Como é que está as suas pernas, o seu corpo, o seu coração, a sua busca por aquilo que você mais quer? Respira e solta. E agora a gente vai entregar o nosso coração para Deus. Vamos fazer uma pequena oração para que Ele possa nos guiar. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te pedimos e nos direcionamos diretamente a Ti, Pai, para que Tu se faça presente e que não seja da minha boca, que não seja da minha vontade, mas que seja a Tua vontade, Pai, que seja direcionado todo esse momento, todo esse espaço que nós estamos entregando para Ti, e que eu te peço, em nome de Jesus, nos abre o entendimento, abre a nossa mente, acalma a nossa alma e fortalece ainda mais através do Teu Espírito Santo as nossas vidas. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Agora, vamos continuar e vamos agora dar continuidade depois que a gente acalmou o nosso coração e a nossa alma. O que você quer? Se Jesus lhe perguntasse hoje, o que você quer que eu te faça? Você saberia responder? Às vezes, a gente não sabe realmente o que a gente quer. E a gente não imagina a oportunidade que poderia ser e que Deus nos dá, muitas vezes, de poder responder essa pergunta. Se Jesus perguntasse para você agora, o que você quer que eu te faça? Que você responderia? Todas nós temos uma história. Todas nós, na nossa vida, contamos uma história. Vivenciamos ao longo da nossa história eventos, sejam eventos de festividades, sejam eventos tristes, sejam eventos que marcam tanto pelo lado positivo, dentro do nosso emocional, quanto também do lado negativo. Dentro também das nossas perspectivas, aquilo que a gente mais quer, muitas vezes não acontece. E acaba vindo as frustrações, os desesperos, os enganos, as traições, as dúvidas, acima de tudo.
E a gente fica nesse redemoinho de questionamentos e a gente nunca sabe responder, afinal, o que que eu quero? Quando eu acordo, quando eu vou fazer os meus afazeres, quando eu, durante o dia, acontece alguma tomada de decisão, uma decisão que eu tenho que tomar, uma escolha que eu tenho que fazer, eu acabo escolhendo ali automaticamente, do jeito como dá as coisas, porque é assim. Nós vivemos a nossa vida, muitas vezes, no automático. Nós tomamos café, almoçamos, fazemos comida, fazemos as atividades de dona de casa, quem trabalha fora vai para o seu trabalho lá fora, atende telefone, ou seja, pega um ônibus, dirige seu carro, tudo de forma automática. A gente não para, a gente não olha ao nosso redor, a gente não vivencia os momentos da nossa vida, a gente não vê se aquilo que nós estamos fazendo tem um sentido, tem um significado. E qual o propósito afinal, que eu estou fazendo isso? Então, a gente acaba esquecendo que as nossas vidas, que a nossa vida, as nossas histórias, elas estão ali entrelaçadas com as histórias de Jesus. Com a própria história que Deus nos deixou escrita, onde nós podemos ler, refletir e pensar, meditar. Afinal, o que é que eu estou fazendo? O porquê que eu estou fazendo isso? O porquê que acontece isso ao meu redor? Por que tristeza? Qual o significado disso? O que que eu preciso aprender? Aonde eu devo mudar? O que que eu preciso escolher? O que que eu preciso parar? E isso tudo a gente só vai conseguir mensurar quando a gente parar e pensar no que eu estou fazendo hoje. E a história de Jesus que eu quero trazer para vocês está lá no livro de Lucas, no capítulo 18. Você pode acompanhar aqui comigo, tá? E se você tiver a sua Bíblia, enfim, se você não tiver, o texto está aqui. Lá no capítulo 18, tem uma passagem, a partir do versículo 35 e 43, que fala o seguinte: Jesus já estava chegando perto da cidade de Jericó. E acontece que um cego estava sentado na beira do caminho, pedindo esmola, quando ouviu a multidão passando. Então ele perguntou o que estava acontecendo, o que era aquilo. É Jesus de Nazaré que está passando. Alguns responderam. Aí o cego começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha pena de mim. As pessoas que iam na frente o repreenderam e mandaram que ele se calasse. Mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tenha pena de mim. Jesus então parou e mandou que trouxessem aquele cego. Quando ele chegou perto de Jesus, então Jesus perguntou: o que é que você quer que eu te faça? Senhor, eu quero ver de novo, respondeu o cego. Então Jesus disse: então veja, você está curado, porque tua fé te salvou. No mesmo instante, o homem começou a ver e, dando glória a Deus, foi seguindo a Jesus. E todos que viram isso começaram a louvar. Essa passagem, quando eu li essa passagem, ela tocou muito no meu coração. E foi a partir dessa passagem que eu desenvolvi o tema da palestra de hoje. O tema dessa conversa entre nós, que é uma conversa que a gente vai ter agora. O que acontece na nossa vida, no nosso dia a dia? Quais são as objeções que nós temos? Quais são as oportunidades que aparecem na vida? O que afinal está acontecendo ao meu redor e eu não estou vendo? O que está acontecendo ao meu redor que eu estou aproveitando? Até onde eu quero chegar e para onde eu quero ir? E o que eu quero mudar? Essa conversa, essa troca, essa partilha que eu quero trazer para vocês, o que o Espírito me disse. O que mudou em mim a partir dessa leitura. Quando a gente olha para a Bíblia, e muitos de vocês, alguns já podem ter até escutado sobre isso, e escutado na internet, enfim, no YouTube, algumas ministrações,
Tem algumas, tem a mesma passagem nos outros evangelhos. Esse é o evangelho de Lucas, mas a mesma passagem acontece em dois evangelhos, que é o de Marcos e o de Mateus. E o mais interessante que o de Mateus, eu estou aqui com o de Lucas, mas é o de Marcos. Deixa eu só abrir aqui a minha Bíblia, que eu também estou com a minha Bíblia aqui. Eu estou aqui, deixa eu conferir aqui se é o de Mateus. É o de Mateus, deixa eu ver aqui. No de Mateus, no capítulo 10, já no versículo 46. A gente encontra, logo no início não é nem Mateus, é Marcos. O de Marcos, já no capítulo aqui, capítulo 10, que é justamente, o capítulo 10 de Mateus, que é 20. No capítulo 10 de Marcos, no capítulo 10, já no versículo 46. Também tem essa mesma passagem. E no capítulo agora de Lucas, que a gente está vendo, que é o capítulo 18, se você for ler o capítulo todo na íntegra, ele vai começar com uma história do juiz, da juíza, a viúva e o juiz, que conta justamente a história de uma mulher que fica todo o tempo pedindo aquele juiz para que resolva a sua petição, a sua questão que ela está ali questionando a ele. E o juiz, ele não é temente a Deus. Mesmo assim aquela mulher, ela tem uma necessidade para ser resolvida. E ela fica insistindo, insistindo, insistindo. E aquele juiz, apesar dele, e a palavra diz justamente isso, apesar dele não ser temente a Deus, ele acreditou que aquela mulher estava confiando nele, então ele resolveu, né, atender aquela mulher. Isso era uma parábola, é uma história, uma parábola que Jesus estava contando para os seus discípulos. E aí Jesus, no determinado versículo aqui, que é o versículo 6, ele diz assim: e preste atenção naquilo que o juiz desonesto disse. Será então que Deus não vai fazer justiça a favor do seu próprio povo, que grita por socorro dia e noite? Será que ele vai demorar para ajudá-lo? Ou seja, Jesus está falando, se aquele juiz que não tem temor nenhum resolveu ajudar aquela mulher que estava pedindo, que estava todo o tempo lutando em busca daquela necessidade dela, imagina Deus na sua vida. O que é que ele não pode fazer? Então, o capítulo 18 já começa com essa parábola de Jesus, e ele termina justamente com a história de Bartimeu, no caso de Bartimeu, porque em outro evangelho, em outra passagem, a gente vê que é justamente um cego chamado Bartimeu. Então, o que eu quero dizer para vocês é levantar essa reflexão. Na nossa vida, sempre nós vamos ter petições, seja de ordem humana, que advogado, processo, no nosso chefe, para quem trabalha dentro de empregos, né, de trabalho de empresas, do nosso dia a dia, para quem tem o seu próprio negócio, nós temos os nossos questionamentos, as nossas necessidades a serem resolvidas. E muitas vezes nós dependemos de pessoas que nem sempre estão ali naquele mesmo espírito nosso, mas que a gente convive e a gente tem que conviver mesmo, porque nós somos luz e nós precisamos levar luz para essas pessoas. E às vezes a gente depende dessas pessoas. E essas pessoas nos atendem. Por mais que nós ficamos ali lutando. Olha, precisa fazer isso. Olha, eu estou aqui já te ligando, já faz um tempo. Eu estou precisando que você resolva isso. Ou eu estou num processo e o advogado ali está no meio daquele processo e ele resolve te atender. Imagina Deus quando você precisa das suas petições, resolver as suas questões. Então, uma coisa que Jesus fala justamente no início desse capítulo é isso. Em certa cidade havia um juiz e aí aquela mulher, né, ficava pedindo e ele fala justamente, é necessário que nós, quando precisamos de algo, nós precisamos pedir a Deus com fé, orem a Deus com fervor, peçam a Deus.
por mais que não possa ainda estar acontecendo, mas ele vai te responder. E aí, no final desse capítulo, a gente vê justamente a história do cego, onde Jesus, no meio de uma multidão, Jesus manda trazer o cego e ele pergunta: o que você quer que eu te faça? E ele, então, depois de muitas tentativas de pedir, né? Jesus, 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 Jesus. Jesus vai, ele diz lá para Jesus: eu quero ver. E aqui a gente já encontra já o nosso campo de saída. Historicamente, nessas passagens, a gente vê essa passagem, Jesus entrando em outras situações, Jesus saindo da cidade de Jericó. Na parte histórica, a gente encontra da parte histórica bíblica, a gente encontra dois Jericós. De repente, até pode ser um Jericó antigo e um novo, que é justamente por isso que, diante das suas percepções de quem escreveu o Evangelho, cada um teve uma percepção. Um estava falando do antigo e outro estava falando do novo, que foi a reconstrução. E essas entradas e saídas me contam um ponto. A ideia dos dois Jericós, o antigo e o novo, já me apresenta um outro ponto, né? Um outro posicionamento. E dentro desses evangelhos, dessas passagens, a gente também encontra alguns evangelistas falando de um e outros evangelistas falando de dois cegos. Um com nome e o outro sem nome, tanto é que um deles é Bartimeu. E é essa questão que a gente está conversando aqui. Enquanto a gente encontra entradas e saídas, a gente encontra a ideia de talvez um Jericó antigo ou um Jericó novo, né, uma cidade nova ou uma cidade antiga, um ou dois cegos, com ou sem nome, mas são três pessoas que estão contando a mesma história. E essa história nos faz refletir que nas suas entradas e nas suas saídas, Jesus sempre está passando por você. Em todos os momentos da sua vida, seja você começando, seja você entrando, seja você saindo, seja você começando, você acordando, seja você dormindo, Jesus sempre passa por você. Quando a gente pensa no antigo e no novo, a gente sempre encontra a transição da nossa vida. Sempre estamos saindo de um ponto e para poder começar um novo. Sempre estamos saindo de um emprego e começando um novo. Sempre estamos terminando um projeto e começando um novo. Sempre eu estou em transição de vida. E qual a transição de vida que você está passando hoje? Quando a gente fala de um ou dois cegos, a mensagem é a mesma. É que Deus te conhece. Em todos os momentos da sua vida, Deus sabe o teu nome, Deus te conhece, e por mais que as outras pessoas que estão ao teu redor não saibam quem é você, não conheçam o teu nome, Deus te conhece. E aí, em cima dessa ideia, a gente já começa com a nossa primeira pontuação. Durante todo o percurso dessa nossa história, dessa história de Jesus que se entrelaça com a nossa, a gente tem oportunidades aparecendo. Então você deve ter esperança mesmo em meio à sua escuridão. Não importa o momento que você está passando, não importa como você está vivendo, não importa se você não consegue enxergar o fim do túnel. Se a luz não está aparecendo, não se preocupe. Uma hora Jesus vai passar e Jesus vai escutar você chamando por ele. Porque é na hora certa que todas as vezes que nós precisamos, é que ele responde e aí ele vai perguntar para você o que você quer que eu te faça. Nós precisamos entender que a nossa vida, sempre nós vamos precisar acreditar em algo. Desde o nosso levantar até o nosso deitar, as oportunidades estão aí para todos. Seja você
que tem uma visão cristã, seja você que não tenha, seja você que não consegue visualizar, não tem problema. A oportunidade é a mesma para você também. Cabe você saber aproveitar da forma certa. Estamos sempre passando por transições de vida, mudanças, e a gente não consegue mensurar como a gente vai resolver isso. Por isso que eu trago esse primeiro tópico. A esperança existe mesmo em meio à sua escuridão. Se você hoje está passando por essa situação, que você não consegue nem enxergar a luz lá no final do túnel, não se preocupe, porque na hora certa você vai ter que olhar ao seu redor e na hora do burbúrio, na hora daquela confusão, na hora daquele momento que é justamente nesse momento que Jesus vai passar e ele vai te perguntar: o que é que você quer que eu te faça? Isso a gente pode levar para todas as áreas da nossa vida. Às vezes a gente acha que aquele problema que a gente está vivendo, aquela solução, tá uma confusão, tá uma, uma corda cheia de nós que a gente não consegue desatar. E a gente não vê como desatar aqueles nós. E aí a gente vê justamente no meio dessa turbulência, a gente não pode perder a esperança. Porque na hora certa Jesus vai perguntar, Deus vai te perguntar, o que você quer que eu te faça? Eu quero que você me ajude, Senhor, a desatar esses nós. É essa a resposta que Deus quer de você. E a persistência deve continuar mesmo em meio às objeções. Mesmo você querendo desatar os nós, mesmo você não sabendo desatar os nós, mesmo você sabendo que está uma luta muito grande ao seu redor, vai haver pessoas. No seu local de trabalho, por exemplo, você pode estar num momento de frustração. Um problema que você pode estar levando na sua vida, que está te levando à ansiedade, você mesmo pode estar vivendo momentos de depressão. Você pode estar passando por essa etapa onde você está na terapia, onde você está no momento de realmente você estar se tratando por aquela depressão ou qualquer tipo de situação em que a sua saúde mental está abalada, está precisando de ajuda. Mas você não pode deixar de persistir, você não pode deixar de continuar. Desistir não é escolha. Mesmo chorando, mesmo havendo a sua família contra você, por qualquer motivo que seja, mesmo que o seu marido esteja contra as suas atitudes, o que você está fazendo, se você está dentro do propósito de Deus, está lutando, está orando, está pedindo, clamando como aquela juíza, e como o cego Bartimeu está clamando por resposta, continue em meio às objeções. Se você encontrou alguma barreira dentro daquilo que você está vivendo hoje, seja uma barreira até nas amizades, uma barreira dentro do seu trabalho, você não consegue criar, você não consegue desenvolver aquilo que você está fazendo, não desista não desse projeto, continua. Uma hora esse projeto vai abrir. Uma hora pessoas vão vir para te ajudar. Essas objeções são para nos fortalecer em meio a essas lutas. Terceiro ponto é você ter clareza na sua necessidade. Afinal, qual é a tua necessidade? Afinal, que tipo de projeto você está desenvolvendo para que esse projeto seja claro aos teus olhos, traga informações, traga resultado naquilo que você está desenvolvendo? Qual a clareza da necessidade que você busca no afeto, no amor, no relacionamento? O que está te mostrando
aquele abuso? O que, que foi que te mostrou aquela situação em que você viveu e que te deixou frustrada, deprimida, que você ficou desiludida? Então, tenha clareza naquilo que você quer. Eu estou passando por uma dependência emocional, eu estou passando por uma luta dentro do meu relacionamento, eu estou passando por uma luta na minha família, com meu filho, com os meus filhos. E afinal, essa clareza, essa necessidade, está clara que você precisa? Quando a gente busca essa clareza, a gente tem que ver que, mesmo com as objeções, mesmo você aproveitando as oportunidades, você tem que ter um momento onde você diz: não, eu vou vencer. Eu continuo na luta porque eu sei que isso tudo vai passar. É um momento em que você acredita em você mesma, acredita no seu valor, naquilo que você tem de potencial. Não adianta as objeções das outras pessoas. Você tem clareza naquilo de quem você é e o que você precisa. E aí a gente vai clareando, vai realmente sabendo, eu quero, justamente eu sei o que que eu quero. E quando você tem todas essas pontuações com mais, né, clareza e até chegar na clareza, é aonde você se reconhece que você nem sempre pode todas as coisas. Você tem que reconhecer as suas limitações. Somos falhos. Somos falhos. Erramos. Somos mulheres que precisamos cada vez mais ser fortalecidas para vencer as adversidades do dia dentro de casa, no relacionamento com o marido, nas nossas dificuldades, quando nós somos solteiras, nós também temos as nossas dificuldades. Quando estamos na beira de um divórcio, de uma separação, reconhecer que essas limitações que você tem, você não pode pegar uma enxada e começar a cavar, você não pode pegar é, existe uma pessoa que vai te ajudar a vencer esse deserto que você está passando hoje. E essa pessoa se chama Deus. Reconhecer suas limitações, sabe em que momento? Naquele momento que você se sente fragilizada, fraca. Mesmo quando você ama. Mesmo quando você está no meio daquela turbulência da sua cabeça e você diz assim: não, mas eu sou uma mulher. Eu sou criação de Deus. Eu tenho minhas limitações. Eu não posso todas as coisas, a não ser naquele que me fortalece. Então eu posso chorar. Eu posso dizer não. Eu tenho esse direito de descansar. Não só o meu físico, mas a minha mente. Saber que eu posso vencer, mesmo em meio ao deserto. As nossas limitações, quando a gente reconhece, nos fortalece justamente naquele momento em que você sabe que você pode dizer uma palavra pequenininha. Não. Por quê? Porque eu reconheço a minha limitação, por isso eu estou dizendo não. Então, as nossas limitações nem sempre são para nos prejudicar, são para nos mostrar que eu vou até esse ponto. Depois desse ponto, eu não consigo. Então, eu vou precisar de Deus, ou eu vou precisar de um apoio, ou eu vou precisar de um lado profissional. Se algo for relacionado com a minha mente, com meu emocional, e eu não consigo mais ultrapassar esse ponto, será que eu não preciso, nesse momento, me render a um profissional de saúde mental e procurar uma ajuda emocional para que eu possa me reconhecer como mulher, para que eu possa voltar à minha essência, para que eu possa vivenciar essa dificuldade que eu estou passando com mais clareza?
essa clareza que tanto eu necessito, mesmo eu persistindo e tendo objeções, e mesmo as oportunidades aparecendo, e a esperança e a fé no meu coração, eu posso precisar sim de alguém para me ajudar. E eu acho que essas limitações mostram justamente a nossa vulnerabilidade. Às vezes a gente quer ser forte. E a gente tem, né, esse olhar. Ah, mulher forte, mulher guerreira, mulher lutadora, mulher que pode todas as coisas. Essa mulher é tudo. Mas não, nós somos frágeis e nem tudo a gente pode, não. Agora há pouco, eu estava fazendo o meu, que aqui já é janta, né? Já estou bem adiantada o horário, o fuso horário. Estava preparando a janta. E, de repente, o disjuntor disparou. Então, eu estava sozinha, fui até lá no disjuntor para poder ligar a luz, e eu não consegui abrir a caixinha lá da luz, né? Tinha que ter ferramenta, não sei o que lá, tem que abrir lá. E aí eu tive que esperar o meu marido. Liguei para ele já estava a caminho, tudo. Aí eu parei, fiquei chateada, fiquei muito chateada, sabe? Porque nós também passamos por situações de dentro de casa mínimas que a gente sai do controle. Por mais que eu fale sobre emoção, por mais que eu lute ajudando outras pessoas, eu também tenho as minhas lutas. Nós temos as nossas limitações, nós temos as nossas vulnerabilidades. E aí eu vi reclamando dentro de mim mesma. Não, o homem tem que ter seus papéis, a mulher tem que ter o seu papel, porque a mulher não vai pegar uma coisa forte, né, uma ferramenta e querer. Algumas mulheres conseguem, mas eu não consigo. Então, eu tive que esperar. Ele chegou, ligou e eu terminei de fazer a comida, porque tinha faltado energia, né? E o meu fogão, ele é elétrico. Então, ou seja, coisas pequenas da vida podem nos deixar fora de controle, mesmo você sendo uma pessoa altamente que só fala inteligência emocional. Nossa, por mais que você seja professora, teorizar é uma coisa, vivenciar é outra. E é nas nossas vivências, nas nossas experiências que a gente consegue nos enxergar e saber que nós somos limitados. E tudo isso junto nos leva à fé que transforma. Quando eu reconheço tudo isso, quando eu não perco as oportunidades, quando eu, mesmo em meio às objeções, as pessoas que querem nos paralisar, eu continuo no meu projeto, e aí eu continuo persistindo, e eu sei que eu sou vulnerável, eu busco a fé, que eu sei que ela vai me transformar. E a fé, ela transforma porque não é que seja algo, não, eu só vou conseguir se eu tiver fé. A fé, ela vem de dentro de você. Ela é um dom de Deus que você pede quando você não tem, ele te dá e você transforma de dentro para fora e transforma as pessoas que estão ao seu redor. E é uma luta todos os dias. E você precisa acreditar em meio às suas dúvidas, que através da fé você vai conseguir. A fé é algo invisível, é algo que não dá para mensurar. A ciência, ela sempre luta contra a fé, luta contra a espiritualidade, mas os próprios cientistas estão aí para mostrar que a espiritualidade existe, que algo que ultrapassa o entendimento do próprio homem está aí para poder fortalecer e para poder, no invisível, mostrar nas vivências e nas experiências que nós conseguimos aquilo que nós precisamos, que nós buscamos. Porque é através da fé que eu sou transformada. E aí a gente vai para as reflexões. Para as pessoas que faltam propósito, mulheres que buscam ter esse propósito, como eu vou responder a Jesus? Como eu vou responder para a vida? Como eu vou responder para mim mesma o que eu quero?
se eu não tenho um propósito? Como eu vou aproveitar as oportunidades? Como eu vou fazer tudo isso se eu não tenho um propósito de vida? Os medos vão te paralisar, as incertezas em relação a essas mudanças da vida vão te deixar cada vez mais duvidosas. Então, a falta de propósito te leva justamente a ter medo de avançar numa mudança de vida. Se eu quiser isso, vai mudar a minha vida. Então, eu não consigo mensurar, não consigo saber, afinal, se eu tenho ou não propósito. Falta de identidade. A maioria das mulheres que eu atendo, muitas delas não conhece a sua essência. Falta essa identidade ser restaurada. E ela só pode ser restaurada quando você tem propósito na sua vida. E aí vem outra reflexão dentro da fragilidade emocional. Com o fardo das responsabilidades, as exigências do dia a dia, você pode se sentir sobrecarregada, ansiosa e possivelmente até deprimida. Tudo isso faz com que nós, emocionalmente, nós vivenciamos uma fragilidade que a gente se acha incapaz. Eu não consigo porque eu sou muito fraca. E não é fraca de ser fraca fisicamente ou de criatividade, é fraca emocional. Eu não consigo avançar na minha vida porque eu não tenho crença em mim mesma. Eu não acredito em mim mesma. Eu jamais vou conseguir vivenciar isso. Eu jamais vou ver a transformação do meu marido. Eu não consigo ver o meu filho crescendo saudável porque ele tem uma deficiência, um problema de um transtorno, algo que ele está lidando e eu não consigo resolver. Então, eu não consigo ter forças, eu choro, eu tenho angústias e durante o dia todo eu não consigo cuidar de mim. Daí vem a culpa, exaustão física. Mentalmente, você não tem dificuldade de dizer não e se sente culpada porque você precisa descansar. Gente, a maior coisa, a clareza maior que vocês podem ter na vida é quando vocês começarem a dizer: hoje eu vou descansar. Sem culpa. Hoje eu vou parar tudo. Hoje eu preciso descansar. Nós precisamos desse descanso para poder a gente ter um start. E através do start, a gente começar o outro dia com mais força, com mais vitalidade, com mais esperança. É normal a gente precisar desse start da vida. Porque se a gente não tiver essa consciência de que nós precisamos descansar e precisamos ter descanso e precisamos dizer não, e eu não estou falando só da parte física, não, mas a parte mental e emocional também. Eu preciso dizer não para alguém para poder eu dizer sim para mim. É simples assim. Não para você, sim para mim. É egoísmo, Márcia, não é egoísmo. Você está cuidando de você. Seria egoísmo se você pensasse em você em relação a passar por cima de outra pessoa. Eu vou dizer não para aquela pessoa porque eu quero passar por cima dela. Eu estou pensando na minha vontade. Estou pensando em mim naquele momento que eu estou precisando descansar na minha saúde mental e emocional, mas eu quero passar por cima dela. Então, isso aí é egoísmo. Mas se eu preciso cuidar da minha saúde emocional e mental, dizer não para uma pessoa, dizer não para um contrato de trabalho, dizer não para algo financeiro que não vai me beneficiar e só vai me trazer tristezas, angústias, separação, só vai me trazer coisas que não vão me deixar em paz, então eu preciso dizer não para cuidar de mim mesma. E a transição de vida? Se durante na maternidade, num divórcio, uma mudança de carreira, na menopausa,
Todas nós passamos por pressões, por críticas e por incertezas na vida, sim. Toda transição de vida, nós precisamos olhar para dentro de nós e saber, afinal, o que está acontecendo. Que barulho é esse que está acontecendo? Aí é onde Jesus está passando. É a oportunidade que eu tenho para dizer: Jesus, me ajuda nesse momento. Eu estou com um turbilhão de coisas na minha cabeça, pensamentos que vêm em volta e eu não consigo controlar esses pensamentos. O que eu faço? Me mostra o caminho. E não é vergonha, gente, não é vergonha você saber que você está passando por uma mudança de vida dentro do seu dia a dia. Maternidade, por quê? Porque é uma explosão de hormônios que acontece. É o dia a dia do cuidado da criança, o dia a dia do cuidado também da casa, junto ali de toda essa transição que você está passando na própria gestação, o cuidado, os medos que você tem com seu bebê, como você vai fazer e vai lidar quando ele nascer. São questões, questionamentos que vêm no dia a dia. Divórcio, separação. O que eu vou fazer depois que acontecer esse divórcio? Eu vou trabalhar como? Eu vou viver como? Carreira, vou sair de um trabalho, vou para outro trabalho, vou parar de trabalhar em empresas e montar o meu próprio negócio, mas eu vou viver como? Será que eu vou conseguir avançar? Será que eu vou saber como conseguir vender essa roupa, esse perfume, esse serviço? Fazer essa terapia e entregar serviço de terapia para outras mulheres, outras pessoas e transformar a vida dessas pessoas? Será que eu consigo fazer isso? Lidar com essas pressões e críticas, você não consegue, você não vai ir para frente. Isso tudo que você está passando é coisa da tua cabeça. Deus não está nesse negócio. Esse negócio não é para ti. Essa pessoa não é para você. Essa amizade não faz parte da sua vida. Não compra, até mesmo compras de dentro de casa. Não compra isso, que isso aí vai te fazer mal. As pessoas gostam de cuidar da vida da gente, mas elas mesmas não gostam de cuidar das suas próprias vidas. E aonde que eu estou me colocando? Eu estou me colocando no lugar dessas pessoas que cuidam da vida dos outros, ou eu estou me colocando no lugar dessa pessoa que cuida da própria vida? E aí Jesus vem e pergunta: o que você quer que eu faça por você hoje, agora, nesse momento? A gente pode sair desse momento agora, dessa palestra, e você voltar para as suas atividades, ou você, se você estiver aí fazendo as suas atividades, preparando a sua janta nesse momento agora, né? Porque você deve estar aí nos horários que vai dar 9 horas, que horas? Umas 7 horas, talvez, 6 horas, não sei que horas é no Brasil. E aí, de repente, você está preparando, ou então vai sair, está se arrumando, mas Jesus está te perguntando agora: o que você quer que eu te faça hoje? Pode ser para você, Ana, Maria, Marinalva, Tabata, Sergiane, Paula, Mariana, Virgínia, Cecília, Marta, Zélia, para todas vocês. O que Jesus pode fazer por você agora? Responda isso para você. Responda e reflita. E essa reflexão que eu quis trazer para vocês hoje é para que a gente possa olhar e ter esse momento de, de gratidão a Deus, na certeza de que a gente vai conseguir resolver os nossos problemas quando a gente parar e começar a escutar o que está ao nosso redor, mesmo sem enxergar. Porque muitas vezes, quando a gente para meditar num problema, a gente encontra a solução. Eu digo muito isso para o meu marido, ele é muito impaciente, não tem paciência para nada. Mas eu digo para ele: acalma. De repente, aparece a solução na sua cabeça. De repente, você consegue ter uma estratégia.
Porque no momento do turbilhão de emoções, você não vai conseguir pensar em nada, a não ser que você não vai conseguir resolver aquilo que você precisa. Você precisa acalmar, respirando, pensando no que está ao seu redor, olhando o seu cachorrinho ao seu redor, as árvores, o ambiente, a sua cama, o seu guarda-roupa, a sua geladeira, o que está faltando dentro de casa, o que você precisa, não importa, no seu escritório, olhe ao redor, olhe quem está ao seu redor. Eu costumava, quando eu trabalhava em empresa, eu olhava sempre assim o que estava ao meu redor. O chefe que entrava, o meu líder que passava, que ficava na sala dele, que estava no telefone, a outra pessoa que estava ali trabalhando junto comigo, a outra que estava comendo, a outra que já estava saindo. Eu observava ao meu redor o que estava acontecendo. Não é porque eu ficava olhando a vida das pessoas, não, porque eu também estava nas minhas atividades. Mas quando a gente observa o que acontece ao nosso redor, a gente pode parar e pensar daquilo que está acontecendo com a gente, meditar e a solução aparecer. Aí é onde a oportunidade vem e a gente não escapa. Amém? E para finalizar esse momento aqui com a gente, eu quero apresentar para vocês o momento Bom Dia Jesus Cristo, que é lá no canal do Estudos da Palavra de Deus. E todos os dias eu gravo uma leitura de um livro que tem 365 orações, que o pastor Mauro Romero, pastor e ele é professor também, ele escreveu no momento das suas angústias, das suas lutas e das suas vitórias também, e ele fez um livro. E dentro desse livro, a gente começou a fazer um movimento esse ano de fazer a leitura todos os dias. Eu digo a gente porque sou eu e outras pessoas ao longo de todo o mundo, porque tem pessoas até também nos Estados Unidos fazendo isso. E ele é de Fortaleza. E são pessoas que de um projeto do Bíblia na Íntegra, que também eu conheci dentro do espaço online. E é muito bom, porque é gratificante, porque eu me comprometo com Deus, e esse comprometimento que eu tenho com Deus é um compromisso que eu tenho comigo mesma, de todo dia estar ali gravando, lendo. Algumas pessoas fazem live, né? Outras pessoas gravam seus vídeos, outras pessoas só fazem postar a sua leitura, mas é um movimento que eu convido vocês a conhecerem os estudos da Palavra de Deus lá no Instagram e assistirem, escutarem, ter o seu momento também ali de devocional. E é isso que eu queria apresentar para vocês nessa conversa entre nós. Eu vou já parar a gravação, porque eu quero deixar esse espaço aqui aberto para a gente, com mais intimidade. E essa conversa entre nós vai acontecer pontualmente, a gente vai estar sempre liberando o dia para que vocês possam chamar outras pessoas e trazer. Hoje eu trouxe uma palavra de abertura, uma palavra espiritual, uma palavra que pudesse chamar a atenção e a reflexão, mas em outro momento eu posso estar trazendo literalmente uma técnica terapêutica, um momento de conversa de grupo, onde não vai ser gravado, vai ser uma conversa, um atendimento. Então, é assim, o a Viviane vai trazer outras pessoas, a própria Viviane também vai trazer uma mensagem, e cada uma das embaixadoras dessa comunidade vão estar trazendo algo que possa fortalecer e juntar todas nós. Esse é o Espaço Comunidade, onde a gente está nesse setembro amarelo, né? E acompanhem sempre o que a Viviane está trazendo dentro do Instituto, nas palestras que no Setembro Amarelo vai ter, né? O encontro presencial que vai estar trazendo essa mensagem tão importante que nós precisamos ter nessa época em si, que já virou lei, inclusive, no Brasil, mas é um momento que tem que ser perdurado todos os dias, em todo momento da nossa vida, é o cuidado em prol da vida, é o cuidado com a vida, cuidado com o outro que está do nosso lado. Hoje eu trouxe uma mensagem para refletir para a nossa vida pessoal, mas pode ser que o outro que esteja do seu lado, seu marido, seu filho, o seu líder no trabalho,
possa estar passando por uma dificuldade e você possa ser esse meio de transformação. Não só nesse mês, nos todos os meses, mas como estamos no mês de setembro, fica aí a mensagem também do Setembro Amarelo, todas juntas pela vida, no combate, né, contra o suicídio. Parar aqui a gravação.